O caso Evandro. O mistério do menino da serra. O desaparecimento. Era uma noite fria de junho de 1992 em Guaratuba, uma pacata cidade no litoral do Paraná. As ondas batiam suavemente nas areias da praia, enquanto a bruma da madrugada envolvia a cidade em um manto misterioso. A cidade inteira estava mergulhada em silêncio, exceto por uma casa onde o desespero tomava conta. Dona Maria, mãe de Evandro, um menino de apenas 6 anos, estava em pânico. Evandro não voltará para casa após sair para brincar no fim da tarde. Os pais já haviam chamado a polícia e os vizinhos estavam ajudando nas buscas, mas a cada minuto que passava, o medo de que algo terrível tivesse acontecido crescia. Evandro era um menino alegre, conhecido por sua vivacidade e energia. Jamais se afastava muito de casa, e seus pais confiavam que ele sempre voltaria antes do anoitecer. Mas aquela noite era diferente. Os sussurros da cidade, que normalmente contavam histórias de pescadores e lendas locais, agora estavam carregados de preocupação. A descoberta. 3 dias depois, o corpo de Evandro foi encontrado em um matagal próximo à cidade. As circunstâncias de sua morte eram horrendas. Seu pequeno corpo apresentava sinais de tortura e mutilação, o que deixou a comunidade em choque. Quem poderia ter feito aquilo? Por quê? O caso se tornou o maior mistério da região e logo chamou a atenção da mídia e das autoridades. Rumores começaram a circular. Algumas pessoas diziam que era obra de um culto satânico, outras falavam sobre um ritual macabro que envolvia sacrifícios humanos. As investigações se intensificaram, e logo, suspeitos foram presos de um grupo de moradores locais, incluindo membros da influente família Abage. A notícia tomou conta da cidade, e o pânico se instalou. As confissões vieram sob tortura, revelando detalhes macabros de um suposto ritual realizado para trazer prosperidade à região. A sombra do passado. Mas havia mais no caso do que os olhos podiam ver. Havia segredos enterrados na cidade de Guaratuba, segredos que remontavam a tempos antigos, onde rituais e pactos com forças desconhecidas eram parte da cultura local. Enquanto as investigações avançavam, outros crimes semelhantes começaram a ser relatados em cidades vizinhas. Histórias de desaparecimentos e mortes não solucionadas começaram a emergir. Tudo apontava para algo muito maior do que um simples crime de ódio ou vingança. A verdade oculta. Ana, uma jovem jornalista recém-chegada à cidade, se viu intrigada pelo caso. Decidida a descobrir a verdade, começou a investigar por conta própria, desenterrando histórias antigas e conversando com moradores mais velhos. Foi então que conheceu Dona Filomena, uma senhora reclusa que vivia no topo da serra, conhecida por suas habilidades de vidência. Cuidado, menina, alertou Dona Filomena com seus olhos penetrantes. O que você procura é perigoso. Há uma escuridão em Guaratuba que nunca deveria ser revelada. Apesar do aviso, Ana continuou. Descobriu documentos antigos que mencionavam uma sociedade secreta que se reunia nos arredores da cidade. Diziam que faziam pactos com entidades de outros mundos, oferecendo sacrifícios em troca de riqueza e poder. As peças começaram a se encaixar e Evandro, e possivelmente outras crianças, foram vítimas de um ritual muito mais antigo e maligno do que se imaginava. O encontro com a escuridão. Determinada a descobrir a verdade, Ana decidiu explorar o matagal onde o corpo de Evandro foi encontrado. Era uma noite sem lua, e o vento soprava gelado. Ao chegar ao local, sentiu uma presença estranha, quase palpável. Sussurros ecoavam entre as árvores, como se as sombras ao seu redor estivessem vivas. De repente, sentiu uma mão fria em seu ombro. Virou-se rapidamente e deu de cara com um homem de aparência frágil, olhos fundos e expressão vazia. Ele sussurrou, e eles estão entre nós, sempre estiveram. Você não sabe com o que está lidando. Antes que pudesse responder, o homem desapareceu na escuridão. Ana, assustada, tropeçou e caiu,
deixando sua lanterna escapar de suas mãos. No chão, ela encontrou um símbolo gravado em uma pedra, de um círculo com um triângulo invertido no centro. Sentiu um arrepio, uma sensação de perigo iminente. Revelações finais. Ana voltou para a cidade, decidida a expor tudo o que descobriu. Mas antes que pudesse publicar suas descobertas, foi confrontada por figuras misteriosas. Ameaças veladas se transformaram em ataques físicos. Ela sabia demais. Aqueles que estavam por trás dos rituais não permitiriam que a verdade fosse revelada. Num último esforço desesperado, Ana conseguiu enviar uma mensagem criptografada para um amigo jornalista em outra cidade. Pouco depois, ela desapareceu sem deixar rastros. A mensagem chegou e foi publicada, mas as provas eram escassas, e a investigação logo esfriou. O mistério do caso Evandro, apesar de parcialmente revelado, permaneceu envolto em sombras. O mistério persiste. O tempo passou, mas as cicatrizes do caso Evandro nunca se fecharam. A cidade de Guaratuba continuou a viver sob a sombra daquele terrível acontecimento. Os rumores sobre rituais e cultos nunca desapareceram completamente, e as noites de neblina ainda trazem um sentimento de inquietação aos moradores. O caso Evandro, um misto de horror real e ficção sombria, continua a assombrar não apenas uma cidade, mas um país inteiro. E enquanto a verdade completa nunca for revelada, o medo e o mistério continuarão a viver, sussurrando entre as folhas da mata, esperando a próxima alma curiosa se aproximar demais.